Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Que bênção, não é? Que glória. Como é maravilhoso adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, não é verdade? Você está bem? Graças a Deus, que bom, com muita alegria. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para adorar esse Deus na beleza da sua santidade. Dá vontade da gente passar a noite toda, não é? Adorando Ele assim, cantando. Na verdade, a adoração a Deus, ela é contínua, não é? A gente não deixa de adorar a Deus, né? Porque quando a gente para de adorar a Deus, a gente está fazendo o quê, então? Nossa vida é uma vida de adoração contínua a Deus. É que aqui nós fazemos o quê? Nós manifestamos essa adoração, não é? Através do louvor, dos cânticos, né? Da comunhão, de estarmos juntos. Então, é uma maneira de nós, juntos, como corpo de Cristo, não é? Adorar o Deus, nosso Deus, na beleza da sua santidade. Isso é maravilhoso, é sensacional. E só em saber que no meio de um mundo tão difícil, não é? O Senhor, Ele consegue, com o seu poder, graça e amor, trazer-nos até aqui, para termos esse tempo juntos, né, de louvor e de adoração ao Senhor. Quantas vezes em casa nós ficamos e não somos edificados? Particularmente falando, eu não sou muito edificado quando eu assisto o culto pela internet. Sabe? Eu sou mais edificado quando eu estou aqui, pessoalmente, junto com os irmãos, louvando, levantando as nossas mãos. Isso é edificante para nós, como corpo, sabe? Isso é maravilhoso. E graças a Deus que nós temos a liberdade de fazer isso. Meu irmão, por favor, abra a palavra de Deus aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre perseverança, a necessidade de perseverar. Perseverar na boa doutrina, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Antes, eu gostaria de dizer a você o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo irmão Lucas, que é um médico, né? Ele era um médico e amigo de Paulo, acompanhou Paulo em algumas das suas viagens missionárias, e ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu Atos dos Apóstolos. Na verdade, Atos dos Apóstolos é uma sequência do Evangelho de Lucas, né? E Lucas vai destacar 3 pontos importantes no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, que é o crescimento da igreja, a comunhão desse povo e os milagres que Cristo fez por meio dos apóstolos. Atos dos Apóstolos também vai destacar muito, isso é em todas as Escrituras, que é nós testemunharmos de quê? Da ressurreição de Cristo Jesus. Todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, ele vai enfatizar isso, o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. Nós devemos pregar sobre a morte de Cristo? Sim, sem esquecer de finalizar dizendo que Cristo Jesus ressuscitou, está vivo, né? E Atos dos Apóstolos vai enfatizar muito isso. Cristo Jesus está vivo, dando testemunho da ressurreição de Cristo. Senão não faz sentido, né? Não faz sentido nós anunciarmos um Cristo morto. Não, nós anunciamos um Cristo vivo. Não só isso, mas um Cristo que trabalha ajudando o seu povo, todos os dias, colaborando com o seu povo, com a sua igreja. Os milagres são feitos por meio de Cristo Jesus. É em nome de Jesus que os milagres são feitos. É em nome de Jesus Cristo que as pessoas são curadas. É em nome de Jesus Cristo que as pessoas são libertas. É em nome de Jesus. Por quê? Porque Cristo está vivo.
Cristo está vivo e mora no seu povo, mora na sua igreja. É esse Cristo que nós pregamos, é sobre Ele que nós falamos, é para Ele que nós louvamos, é Ele que nós adoramos, esse Cristo que está vivo. Então observe bem, antes da gente ler o texto de Atos 2,42, eu gostaria de avisar para você o seguinte, meu irmão, que essas informações que Lucas deixa aqui em Atos, ela não começa no capítulo 2, mas ela começa no capítulo 1, em versículo 4, quando Jesus Cristo deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo o seguinte: não saiam de Jerusalém antes de receber a promessa que foi feita pelo meu Pai. A promessa é o Espírito Santo. Então Jesus disse, olha, não se ausentem, não saiam de Jerusalém antes de vocês serem revestidos. Antes de vocês serem revestidos de poder e autoridade do Espírito Santo. Isso nos informa o quê? Antes que Jesus enviasse a igreja ao mundo, ele enviou primeiro o Espírito à igreja. Exatamente por quê? Porque é o Espírito Santo que reveste a igreja. É o Espírito Santo que santifica a igreja. É o Espírito Santo que fortalece a igreja. É o Espírito Santo que ensina a igreja. É o Espírito Santo que doutrina a igreja. É o Espírito Santo que faz a igreja crescer, avançar, dá poder e autoridade à igreja. É o Espírito Santo. Não adianta a igreja ir sem o Espírito Santo. Nós, sem o Espírito Santo, não fazemos absolutamente nada. É o Espírito Santo que reveste. É o Espírito Santo que fortalece. É o Espírito Santo que dá força, que dá poder. É o Espírito Santo que distribui os dons como Ele quer. É o Espírito Santo que capacita nós para irmos e testemunhar do Cristo vivo. Esse é um trabalho do Espírito Santo na igreja. Por isso Jesus Cristo disse, não saiam de Jerusalém antes de receber a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. No versículo 6, aí vem uma pergunta. Eles perguntam assim, Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E no versículo 7, Jesus responde assim, vocês vão receber poder do Espírito Santo para testemunhar de mim. Jesus diz, outra coisa, nós não podemos ir sem o poder do Espírito. Nós não podemos ir a lugar nenhum se não formos revestidos pelo Espírito Santo. Não adianta fazer uma visita para evangelizar alguém se não for revestido do Espírito Santo. Não adianta pregar uma mensagem se não for direcionada, orientada, revestida e poderosa pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta ir ao campo missionário se não for direcionado pelo Espírito. Não adianta. Nós precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo para que possamos testemunhar do Cristo vivo. Se nós não tivermos revestido do Espírito, na força do Espírito, no poder do Espírito, na sabedoria do Espírito, usando as palavras que o Espírito Santo nos dá, o entendimento que Ele nos dá, o conhecimento que Ele nos dá, não adianta. Porque é espiritual, é trevas. E se não formos revestidos pelo Espírito, no poder do nome de Cristo Jesus, não avançaremos de modo algum. Aí é só conversa. Tem que ser revestido pelo Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse a eles. Esperem, vocês vão receber poder. Vocês vão receber virtudes, e aí vocês poderão ir à Judeia, a Jerusalém e até aos confins da terra. E de fato, isso aconteceu. Uma vez que eles foram cheios do Espírito Santo, nós vamos ver um pouco mais para frente, esses homens pregaram com muita ousadia, poder do Espírito Santo de Deus, milagres que foram feitos, pessoas que foram libertadas, pessoas que ressuscitaram em nome de Jesus.
no poder do Espírito Santo de Deus. Uma outra verdade que nós podemos entender é: nós só podemos testificar uma vez que fomos autorizados e revestidos pelo Espírito Santo. Agora entenda, amados, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, acontece então o cumprimento da promessa que o Senhor havia feito, que é a descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos. E aí então, do versículo 14 ao versículo 41, nós lemos o primeiro sermão da igreja primitiva, que foi feito pelo apóstolo Pedro. Isso está no versículo 14 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E nesse sermão, no único sermão, e o primeiro, 3.000 almas se convertem. Pedro, observe isso, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, com um só sermão, ele ganha 3.000 almas para Cristo. Hoje, parece que nós precisamos pregar 3.000 sermões para ganhar uma alma. Mas um homem cheio do Espírito, o apóstolo Pedro, em um só sermão, 3.000 almas se renderam a Cristo Jesus. Agora observe que essa igreja, com 3.000 pessoas, ela vai nos dar um exemplo do que é uma igreja que cresce espiritualmente e numericamente. Não é uma igreja de 100 pessoas, amados. Não é uma igreja de 200 pessoas. Mas é uma igreja de aproximadamente 3.000 pessoas. E aí eu te convido para a gente ler Atos capítulo 2 e versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Que maravilha! Quando era que o Senhor acrescentava? Todos os dias. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Essa igreja tinha no mínimo 3.000 pessoas e vivia com esse nível elevado de comunhão. Mas entenda, como começa essa história? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina, amados? Ensino. Doutrinas é um conjunto de ensinos. Eles perseveravam naquilo que os apóstolos ensinavam. Eles perseveravam naquilo que os apóstolos pregavam e ensinavam. Aquilo que era pregado, aquilo que era ensinado pelos apóstolos, eles comiam aquele ensino. Eles guardavam aquele ensino, eles praticavam aquele ensino. Então eles perseveravam no ensino, ou nos ensinos, na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam. Eles não viviam mudando. O apóstolo Pedro pregou, eles aceitaram. O João pregou, eles não aceitam.
Ah, o Bartolomeu pregou, eles não aceitam. Ah, o Paulo... Não era assim. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por outro lado, os apóstolos também, eles entenderam que eles precisavam aprender cada vez mais, e para isso eles levantaram diáconos, para que os diáconos servissem às mesas, no serviço do templo, e esses apóstolos, eles permanecessem como? Na leitura da palavra, nas orações e nos ensinos, aprendendo para ensinar. Amados, como é difícil ensinar? 3 coisas são difíceis: ensinar, aprender e permanecer naquilo que aprendeu. Perseverança. Hoje, nós temos muitas dificuldades em perseverar naquilo que o Senhor tem nos ensinado. A igreja precisa orar, mas não persevera. Na primeira dificuldade, muda tudo. Não persevera. A igreja é convidada, é convocada para orar. Não persevera. Vem no primeiro dia, no segundo dia, mas do terceiro dia em diante, começa a cair o número de irmãos, caindo, até que tem que parar. Porque não persevera. Começa um trabalho de evangelismo, não persevera. Nas primeiras barreiras que enfrenta, para. Começa um trabalho de visita, para, não persevera. Nas primeiras dificuldades, para, não persevera. Amados, sem perseverança não há crescimento. Para crescer é preciso perseverar. Eles cresciam porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos pregavam, eles aceitavam, eles praticavam, e eles não abriam mão daqueles ensinos, eles perseveravam o tempo todo na doutrina dos apóstolos. Se nós não perseverarmos na doutrina de Cristo, se nós não tiver essa perseverança dentro do nosso ministério, qual é o resultado disso? Jesus Cristo perseverou. Jesus foi perseverante. Eu vou mostrar isso para vocês hoje, amados. O apóstolo Paulo, perseverante. Timóteo, perseverante. Pedro, perseverante. Em tudo dentro do reino é necessário haver perseverança. Você quer ver um camarada perseverante? É o diabo. O diabo já tem o seu destino selado. Ele já sabe que ele está condenado ao lago de fogo, e isso não muda. Ele já está condenado. Isso não muda. Ele já sabe disso. Mas ele não para de trabalhar. Todo dia ele está trabalhando. Para mudar o destino dele? Não. Ele já sabe que não vai mudar. Qual é o seu destino como cristão? Qual é o seu destino? O céu, a glória, o novo céu e a nova terra, salvação, Cristo. Esse é o nosso destino, é o destino da igreja, está selado isso, não está? Amém? Qual é o destino do diabo? Lago de fogo. Ele trabalha todo dia para mudar o destino dele? Não. Ele trabalha todo dia para mudar o meu e o seu destino. Ele trabalha todo dia para atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, se nós dermos lugar para ele. O intuito dele, a intenção dele, não é mudar o destino dele, está selado, mas é mudar o nosso.
Se nós não abrirmos os olhos, ele nos atrapalha. Perseverança. Ele é perseverante. Nós desistimos quase todos os dias. O Senhor coloca algo na nossa mão. Confia em nós. Na primeira vez nós vamos, na segunda, na terceira. Depois, a gente começa a diminuir a velocidade. Desistindo. Não perseveramos. E eu te pergunto, pode uma igreja crescer sem perseverança? Não. Pode uma família crescer sem perseverança? Não. Pode um ministério crescer sem perseverança? Não pode. Não pode. É preciso perseverar. Persevera no ministério que Deus te deu. Persevera nessa família que Deus colocou nas tuas mãos, diante de você. Persevera. Persevera nesse trabalho que Deus te deu. Persevera na oração que Deus tem te levado a orar. Persevera. Persevera na vida do teu filho. Persevera na vida da tua esposa. Persevera, amado. Perseverança. Desistir agora não dá. Botou a mão no arado, já era. Toca o barco. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, eles precisavam estudar as Escrituras. Eles precisavam orar. Eles precisavam ter mais comunhão com o Senhor. Por quê? Eles precisavam ensinar aquela igreja. Não era uma igreja pequena, aproximadamente 3.000 pessoas. E o texto vai dizer que o povo se alegrava com aquela igreja. A cidade se alegrava com aquela igreja. As pessoas temiam a Deus. Havia temor em cada alma. Perseverando, unânimes, todos os dias no templo. Perseverando. Nós oramos uma noite, 2 noites. Na terceira noite, não é mais às 3, aí já muda para as 4 horas. Na quinta noite já não é mais às 4, já muda para as 5 horas. Na 7ª noite já muda para as 6 horas. E daqui a pouco, levanta 6h30, é hora de ir trabalhar, acabou o movimento de oração. Porque, amados, não é fácil perseverar. Mas é necessário. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. Por que o Senhor acrescentava? Porque via a perseverança do seu povo. A perseverança em adorar Jesus. A perseverança em crer em Jesus. A perseverança em confiar em Jesus. A perseverança em pregar a verdadeira palavra de Cristo. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja as colunas dessa igreja. Hoje nós vamos falar só perseverança, porque eu não consigo ir mais além disso. Perseverar na doutrina dos apóstolos, meus irmãos, é a mesma coisa que perseverar na doutrina de Cristo Jesus. As doutrinas dos apóstolos foram os ensinos que Cristo deixou. Se você der uma olhada, por exemplo, em João 7,16, não precisa abrir, tá? Tem muita coisa pela frente aqui. Mas em João 7,16, Jesus disse assim, ó, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Jesus disse, em João 7,16. Ou seja, o que eu ensino para vocês foi o que o Pai me ensinou. A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Jesus perseverou na doutrina do Pai.
Se você ler depois João 12, do 49 ao 50, você vai ver Jesus dizendo que o seu Pai, foi o seu Pai quem lhe deu os mandamentos e as palavras. João 12, do 49 ao 50. Jesus disse, foi o meu Pai que me deu os mandamentos que eu dou a vocês. Está lá o 12:49, está lá na tela. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Jesus fala as palavras do Pai. Os apóstolos falam a palavra de Jesus. É uma doutrina. Deuteronômio 32, 2. O que diz lá? Essa eu quero ver com você. Abra comigo, por favor. Deuteronômio 32, capítulo 2. Talvez você ainda não tenha lido esse texto na Bíblia, mas está aí. Pode verificar comigo. O pessoal lá é top, né? Olha só o que diz. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. O que ele está dizendo? Que doutrina é essa? A doutrina do Pai. Goteje a minha doutrina como chuva. Jesus Cristo disse, a minha doutrina não é minha, mas é do meu Pai. Foi Ele que me deu estas palavras. Em Atos 1,14, a Bíblia diz que todos perseveravam unanimemente em oração. Atos 1,14. Amados, às vezes nós queremos prosseguir no reino, nós queremos crescer no reino, nós queremos ganhar musculatura espiritual no reino, nós queremos andar mais rápido no reino, nós queremos desenvolver maior velocidade no reino. Amados, tudo isso sem perseverança, impossível. Impossível. Não é uma coisa fácil você deixar de fazer o que gosta em um determinado horário do dia para dobrar os seus joelhos e ter um tempo de oração. Não é algo fácil você deixar de comer o que você gosta por um período de tempo para se dedicar ao jejum. Não é fácil. Não é fácil você evangelizar uma família um dia e 2 dias depois você perceber que está acontecendo levantes do inimigo. E para você perseverar diante disso, e para você continuar orando por essa família, e para você continuar jejuando por esta família, quando essa família, às vezes, você está vendo que está difícil. Nós estamos acompanhando uma família, eu e a minha esposa. E esses dias nós fomos fazer uma visita, e ela disse para mim assim, pastor, o inimigo falou aos meus ouvidos que era para mim ligar para o senhor e dizer para o senhor não vir mais. Eu disse, eu sei, o inimigo faz essas coisas mesmo, mas eu estou aqui para perseverar.
E eu disse para eles, eu disse, olha, pode ser que um dia desses vocês digam para mim, não vi, e daqui a pouco eu chego na porta de vocês e bato na porta. Para olhar para vocês pessoalmente. Perseverança, amados. Perseverança. Quantas vezes nós não precisamos perseverar numa situação com os nossos filhos em casa? Nós estamos dando a direção para a direita e ele quer ir para a esquerda. Nós estamos dizendo, vai para a direita e ele vai para a esquerda. E é preciso perseverar no amor. É preciso perseverar na paciência. É preciso perseverar no carinho, no abraço, no beijo. É preciso perseverar. Porque o que o inimigo quer? Que nós desistimos logo ali na primeira. Mas se nós fizéssemos isso, não frutificaria o nosso relacionamento. Na perseverança, na constância, na insistência, na busca, na súplica, é aí então que o Senhor se manifesta. E quantas vezes o Senhor traz cura para a nossa família? Quantas vezes o Senhor traz cura para o nosso casamento? Quantas vezes o Senhor traz cura para o nosso ministério? Quantas vezes o Senhor traz cura para aquela família que nós estamos evangelizando, acompanhando? Por quê? Perseverança. Você já imaginou se na primeira dificuldade que eu tenho com o meu filho, eu abro mão de tudo e digo a ele, olha, então faça o que você quiser? Você já imaginou se na primeira dificuldade que eu tenho no meu casamento, eu digo para minha esposa, acabou, agora acabou, nós não temos mais o que fazer? Da mesma coisa, da mesma maneira eu te pergunto, já pensou se na minha primeira rebeldia, Jesus dissesse assim para mim, tá bom, então faz o que tu quiser, e eu não tenho nada a ver contigo? Mas Jesus não faz assim, ele é perseverante. Ele perdoa uma vez, ele perdoa 2 vezes, ele perdoa 3 vezes. Ele é riquíssimo em misericórdia. Perseverança, amados. Perseverança. Imagina se você vem ao culto hoje e os louvores não te agradam. E aí você sai da congregação. Você acha isso estranho? Um dia desses, era domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Eu estava ali na porta, eu e a minha esposa. E eu vi que tinha uma pessoa aqui no corredor, uma irmã. Estava lá, olhando para cima. E eu falei para minha esposa, eu digo, meu bem, vê com aquela irmã se ela está bem. Está passando mal, alguma coisa. E ela foi lá. Falou, irmã, está tudo bem? Ela disse, tá, tudo bem, eu só estou esperando o pessoal parar com esse louvor aí, que eu não gosto desse louvor, desses louvores. Então eu estou esperando passar o louvor, quando passar o louvor eu entro e ouço a palavra. Eu fiquei assim. Está complicado as coisas, não está? Quer dizer que os louvores agora têm que agradar a mim. Os louvores agora são para mim. Se eu não gostar do louvor, eu fico lá fora. E aí, quando acabar o louvor, eu entro, ouço a palavra. Se a palavra também não me agradar, eu vou embora. E gente que já congrega aqui há bastante tempo. Que perseverança tem a pessoa nisso? Perseverança, amados, em tudo. No reino de Deus é necessário ter perseverança. Na leitura das Escrituras Sagradas, no estudo da Bíblia, é preciso ter perseverança. Porque tem hora que é cansativo. Tenta ler o livro de Levíticos. Tenta estudar ele. É cansativo.
Tenta ler os livros históricos. Tenta ler os livros poéticos. Cantares, Eclesiastes, Provérbios. Tenta ler todo esse livro, estuda ele, é cansativo, mas é preciso. Tenta ler Apocalipse todinho, como o pastor Nilo já fez. É cansativo, mas é preciso. É preciso perseverar. E quantas vezes, na perseverança, nós estamos lendo, e o sono às vezes chega, mas nós insistimos. Daqui a pouco, o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, Ele abre diante de nós, assim, Ele revela coisas grandiosas. E você diz assim, mas eu já li isso aqui 1, 2, 3 vezes e não vi isso. É na perseverança. É na insistência. É preciso perseverar. E aí, o escritor de Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, ele vai destacar algo impressionante da Igreja de Deus nessa perseverança. Amados, quando eu li isso aqui, eu fiquei admirado. Verdadeiramente eu preciso ler mais as Escrituras. Riquezas, tesouros escondidos. Se você não ler, se você não cavar, não cavucar, não buscar nas profundezas, você não vai encontrar. Perseverança. E aí, 10 vezes, escuta isso, por 10 vezes, Lucas relata o crescimento da igreja durante esses 30 anos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele cobriu 3 décadas do ministério dos apóstolos. E Lucas escreveu o quê? Aquilo que é mais essencial, dando ênfase à ressurreição de Cristo, o poder de Cristo e os milagres que Cristo fez por meio dos apóstolos. Então, por 10 vezes, Lucas faz um relatório sensacional sobre o crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos. É impressionante. Não vamos abrir em todos, é claro, mas eu quero deixar gravado aqui, para quando você for assistir depois na sua casa, você ter calma para anotar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Em Atos 2:41, 3.000 almas se convertem em um só sermão do apóstolo Pedro, impulsionado, inflamado pelo Espírito Santo do Senhor. Em Atos 2:47, o Senhor Jesus, Ele acrescentava à igreja as pessoas. Acrescentava mais e mais. Porque aquele povo era perseverante, unidos. Havia comunhão entre eles. Em Atos 4:4, quase 5.000 pessoas agregaram à igreja de Deus. Quase 5.000. Pensa nisso. Em Atos 32:33, da multidão dos que criam em Jesus, presta atenção, quando chega aqui em Atos 4:32, Lucas já não fala mais de números, ele fala de multidão. Ele não descreve mais 2, 3, 4 ou 5 mil, não, ele fala da multidão daqueles que criam em Jesus. Atos 2, 4, 32 e 33. Em Atos 5:14, ele diz, cada vez mais aumentava homens e mulheres na igreja. Homens e mulheres, aumentava cada vez mais. Em Atos 5:14. No livro de Atos, capítulo 6 e versículo 7, ele diz, e multiplicava muito o número dos crentes na igreja. Multiplicava muito o número dos irmãos. Em Atos 9:31, ele diz, e o Espírito multiplicava as igrejas. Atos 9:31. E o Espírito multiplicava.
Isso é Lucas relatando o fenômeno primitivo, a igreja. Uma igreja que perseverava, crescia em número, ela crescia em poder. Não é brincadeira, amados. Deixa eu te fazer um convite. Persevera. Persevera comigo nessa. Persevera com Jesus. Persevera com o Espírito. Persevera com o teu irmão que está do lado. Persevera. Quando ele disser assim, vamos parar, diz, não vamos não, persevera. Para quando tu disser para ele, vamos parar, ele diga, não, vamos perseverar. Mas nós já tem uma semana que está orando, não tem resultado, vamos orar mais uma semana. Mas já tem um mês, vamos orar mais um mês. Mas já tem um dia, vamos orar mais um dia. Persevera, persevera, amado, persevera. Persevera, que na perseverança está o crescimento. Na perseverança está o agir do Espírito. Na perseverança está a bênção. Na perseverança está o poder de Deus. Em Atos 12, 24, diz, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Talvez você me pergunte, pastor, a palavra de Deus, ela crescia como? E se multiplicava como? Isso aqui é o escritor dizendo o seguinte, ele está na visão de crescimento do reino e crescimento da igreja por meio da palavra. Por isso ele diz, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Sabe por quê, amados? Não adianta matar um mártir, um homem de Deus como mártir. Não adianta. Porque o sangue dele brota. Foi assim com Estevão, o primeiro mártir da história. Quando foi morto, o sangue parece que brotou da terra. E quanto mais eles matavam, mais surgia gente crente. Não foi assim no Egito? Quanto mais Faraó judiava do povo, quanto mais ele assolava o povo, o texto diz, e o povo crescia e se fortalecia, a ponto do Faraó ficar com medo. Crente é boa semente, está dizendo aqui o pastor Dilo. Crente é boa semente. Persevera, amado. Persevera. Vale a pena. Aliás, perseverar é um princípio, inclusive para a salvação. Quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim, amado. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Atos 12, 24, né? A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Em Atos 16, 5 diz, as igrejas cresciam em número e se fortaleciam em fé. As igrejas cresciam em números e se fortaleciam em fé. Você entendeu a crescente que Lucas vai colocando? Ele começou dizendo 3.000, 5.000, ele perdeu a conta, vai para multidões, agora ele vai para igrejas que se multiplicavam. Agora não é mais só a sede do Parque América, é a sede do Parque América e outras, crescendo e se multiplicando. Na perseverança do Evangelho, na perseverança da palavra, na perseverança da oração, na perseverança da comunhão, na perseverança do partir do pão, na perseverança. Deixa eu olhar para o relógio. Agora em Atos 19, 20, eu gostaria que você abrisse. Por favor, Atos 19, 20, porque nós já estamos fechando. E eu queria ler esse texto com você, meu irmão. Atos 19
e 20. Está na lousa? O pessoal aí é top, não é? Vamos ler juntos? Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Oh, glória! Aleluia! Isso é lindo. Isso é sensacional. Deixa lá, não tira daí não. A palavra, isso é maravilhoso, amados. Sabe por quê? Porque isso tira de mim qualquer resquício de capacidade ou de sabedoria, qualquer resquício de poder ou glória para fazer a palavra de Deus crescer. Tira de mim, tira de você, tira de todos. Olha só o que diz o texto. A palavra do Senhor crescia, mas ela não crescia de qualquer maneira. Ela não crescia desordenadamente. Ela não crescia fraca. Ela não crescia anêmica. Ela não crescia raquítica. Ela não crescia assim, não. Ela crescia poderosamente. O que é isso? O que é crescer poderosamente? Se eu fosse descrever para você o que é crescer poderosamente, eu preciso citar Jesus Cristo. O texto diz, as Escrituras afirmam que Cristo Jesus crescia em graça e em sabedoria. Crescer poderosamente é você ver a palavra de Deus crescendo, mas crescendo com poder e glória sobre a vida de todos, tanto de dentro como de fora. Crescia poderosamente, ou seja, quando aqueles que estavam de fora olhavam para a igreja, eles viam o poder de Deus. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus crescia poderosamente. E por crescer poderosamente, ela prevalecia. O que é isso? Prevalecer. Prevalecer é a ideia de... Isso. A prevalecer é a ideia de você chegar em um lugar aonde existe uma dominação. Vamos pegar um caso aqui. Você chega numa casa onde há uma dominação das trevas. A palavra de Deus, que é vida, em nome de Jesus, quando ela chega, ela prevalece sobre as trevas. Ela prevalece, mas não é só naquele instante. Ela prevalece constantemente, ela nunca perde a sua posição, o seu posicionamento. Ela crescia poderosamente e prevalecia sobre tudo e sobre todos. Por isso, meu amado irmão, eu te convido para prevalecer. E pela palavra de Deus, e para perseverar pelo Espírito Santo do Senhor. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua peleja, eu não sei o que é que você está enfrentando hoje, mas uma coisa eu sei: se você perseverar em Cristo Jesus, Ele irá nos dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Amém?